grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vamos falar de novelas esquecidas. Pois é, e hoje a gente vai trazer uma novela que não é um grande clássico, não é lembrada, obviamente, tanto que tá nesse especial de novela esquecida, mas foi um grande marco na teledramaturgia brasileira e você vai saber o porquê já já. Vamos falar agora de Mico Preto. Então, quer saber mais sobre essa novela? Curiosidades dos bastidores, e olha que tem muitas. E o porquê essa novela merece um lugar aqui no Rede Rafas? Você já sabe, aguarde a vinheta e ó, vem comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, vamos começar falando o porquê de Mico Preto merecer um lugar aqui no nosso canal. A verdade é que todo mundo pensa que a novela de maior audiência do horário das 19 horas da década de 90 é A Viagem. Claro, a novela fechou com 52 pontos de média, mas ela não foi a única. Divide o pódio ali de primeiro lugar de maior audiência justamente com Mico Preto. Essa novela que conseguiu fechar também com 52 pontos de audiência. Ou seja, foi um grande fenômeno. Se você acompanhar a tabela da novela, ela já começou em alta, aí ela deu uma decaída, conseguiu voltar ativa e ficou ali se mantendo na casa 47, 50 pontos, o que são números absurdamente altos. Mas uma novela que fechou com 52 pontos de audiência em pleno horário das 19 horas da década de 90, por que será que ela não é tão lembrada? Ou melhor, quando ela é lembrada, não é com boas lembranças que os telespectadores têm dela. Tirei o mico preto, mas vem aí a minha vez. Tudo começa com a Áurea quando ela resolve assumir o romance com um cara muito mais novo que ela, o Astor. E é nesse meio tempo, no meio dessa paixão, que a Áurea, simplesmente desaparece. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém não tem notícias de Áurea. E é nesse intervalo, quando ela some, que aparece em cena o funcionário público Firmino. O Firmino, ele tem em mãos os documentos que comprovam que ele é o procurador da Áurea e ele começa a mandar em todas as empresas que a mulher tem, o que causa a ira dos 3 filhos ambiciosos dela, o Adolfo, o Zé Luiz e também o Frederico. E o Firmino, ele sempre teve uma vida pacata, uma vida muito simples, e de repente ele se vê de ponta cabeça, se vê sendo diretor de grandes empresas e tendo que lidar com pessoas muito ambiciosas. O Firmino, ele tem um caso com a Sarita, que é interpretada pela Glória Pires. Você vai lá, toma um sorvetinho e depois eu vou encontrar com você. Quem sabe, né? Uma boa. Mas tem de abacaxi? De abacaxi? Não sei por quê. Porque abacaxi por abacaxi eu prefiro gelado. E ela é trapaceira, é típica aquela vilã mesmo das 19 horas, só que ela aprendeu todas essas vilanias, esse jeito dela de ser com a mãe Herotildes. A Herotildes, inclusive, ela no capítulo 34 foi assassinada e eu considero a morte dela uma das mais memoráveis da TV, embora quase ninguém se lembre. A Herotildes estava tomando o banho dela lá, na banheira dela, se esfregando, até que puxam a cortina e começam a meter facada nela. Ela vai escorregando pela parede, cai toda morta na banheira e arranca a cortina. Bom, a cena é idêntica ao clássico Psicose, um filme de terror aí de grande sucesso da década de 60. Enfim, não tem nem o que pôr nem o que tirar. Serviu como inspiração para a cena da morte da Herotildes. E eu sou apaixonado por filme de terror, então aí tem muitos pontos comigo essa cena que eu já conhecia há muito tempo, mesmo antes de pesquisar sobre Mico Preto. Porém, o Firmino, ele se apaixona pela doce Cláudia. A Cláudia é interpretada pela Luiz Cardoso e é uma protagonista, sim, uma das protagonistas, e a personagem é completamente boa. Ela é muito boa.
tão boa que na época a Louise deu entrevista e falou que não aguentava mais interpretar a Cláudia porque ela era muito boa. Dava nervoso ela ler o texto e era uma moça muito boa. E as crianças na rua falando do quanto era boa. Ela falou que a novela estava lá no capítulo 160. Ela não aguentava mais interpretar a Cláudia, ainda tinha mais 20 capítulos pela frente. Ela falou que parecia que a novela nunca ia acabar, nunca ia ter fim. A Cláudia, ela também é ex-namorada do Fred, que é o filho da Áurea, e ela tem assim uma função muito importante na novela, principalmente quando a Áurea aparece. Ela foi fazer um procedimento estético, aí ela ficou em coma. Foi essa aí a história que inventaram pro sumiço dela, e quando ela retorna, o Fred, que é o grande vilão da trama, ele consegue interditar a mãe, colocar ela numa clínica psiquiátrica, porque ele quer a empresa toda pra ele. E é a Cláudia, juntamente com o Firmino, que vão ajudar a Áurea a se livrar das garras do filho, que acaba sendo assassinado no último capítulo. A Sarita, por sua vez, ela não ficou chupando o dedo, já que ela era a namorada do Firmino e agora ele tá com a Cláudia. Isso porque a Sarita, ela é contratada para casar com o deputado José Maria, que tá se candidatando para governador. O Zé Maria, ele precisa de uma mulher ao lado dele, né? Porque isso passa mais confiança para os eleitores. E a escolhida foi a Sarita. Só que isso é para cobertar o romance que ele tem com o Zé Luiz, o filho da Áurea. O cara é gay, só que ele tem medo de se revelar gay agora em período de eleição e tudo mais. E a gente sabe como as coisas são. Então a Sarita foi chamada ali pra casar com ele. Agora, deixando um pouco a história da novela de lado, vamos falar de outras curiosidades que cercaram Mico Preto. Inclusive a abertura, que deu mais alarde que a própria novela. Isso porque usaram um mico-leão dourado na abertura. Então o mico-leão, ele aparecia aí fazendo várias manobras na tela e coisas do tipo. E isso causou muita polêmica, porque as ONGs, os institutos de proteção ao animal entraram em contato com a Globo. A justiça notificou a Globo que as imagens eram consideradas abusivas, né? Como eles conseguiram fazer um mico-leão dourado, fazer tudo aquilo que acontecia na abertura. Então, assim, foi um ponto muito polêmico da novela também, e muitas pessoas podem não lembrar da novela Mico Preto em si, mas com certeza lembra do alarde que a abertura teve. Inclusive também foi a primeira novela da Débora Seco na Globo, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. 10 anos de idade ela já começou aí a brilhar na tela da Globo, e Mico Preto foi a primeira vez que ela apareceu. Quando eles se entendem, um enfia a mão na cara do outro, Beatriz. Cada supapo que um dava na cara do outro. Escuta, peraí, vocês dois querem calar a boca? Inclusive, outra curiosidade é que a Sarita seria interpretada pela Maitê Proença, mas por problemas de saúde ela não pôde aceitar o papel, então modificaram o perfil da personagem e ficou com a Glória Pires, aí que cumpriu com maestria mais um desafio que foi proposto a ela, que foi dar vida a Sarita. A novela teve como autoria de Euclides Marinho, só que naquela época a Globo ainda não tinha colaboradores numa trama. Então a novela era do Euclides Marinho, mas também o Marcílio Moraes escreviam a novela. Era uma loucura, era uma confusão, talvez por isso também que a novela não foi tão bem aceita, apesar da audiência. A gente sabe que tem novelas que não são tão bem aceitas e bombam em audiência, coisa que a gente nunca vai entender o porquê, e Mico Preto aconteceu isso também. E na minha opinião, o fator que mais justifica é essa confusão que era na hora de escrever, porque cada autor era responsável por fazer 2 capítulos da novela. Então Euclides escrevia 2 capítulos. Aí o Marcílio pegava aqueles 2 capítulos, lia e escrevia mais 2 capítulos. Era uma confusão, e naquela época também não tinha escaleta, não tinha nada. Ele simplesmente escrevia, passava para o outro que escrevia mais 2 capítulos e passava para o outro que escrevia mais 2 capítulos. Então aí foi uma confusão tremenda, mas nada disso fez com que a audiência caísse. Por isso, Mico Preto conseguiu seu lugar aqui no Rede Rafas, no especial de novelas esquecidas. Você já sabe o que fazer, né? Curta, comenta o vídeo, conhece alguém que assistiu Mico Preto? Você assistiu Mico Preto? Ou então tem alguma lembrança sobre alguma coisa que ouviu falar dessa novela, algum comentário a respeito? Compartilha aqui com a gente, que é um prazer ler a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Ative as notificações, o sininho fica aqui. Enfim, nunca sei de que lado o sininho fica, mas é isso aí, vocês sabem. Então é isso, continua aqui ligadinho com a gente. Rede Rafas, 2 anos junto com vocês. Fui!